Fala comigo, torcedor do Cabuloso, trazendo mais um corte pra gente reagir juntos, né? Separamos um trecho aí do pessoal do F-Show falando a respeito da partida, né? Que aconteceu no Mineirão. O Cruzeiro não conseguiu a vitória, ficou no empate, jogo aberto aí para segundo jogo. Mas o Cruzeiro segue sendo favorito, né? Segue sendo favorito porque tem um elenco melhor, é mais qualificado. O que falta aí pro Cabuloso é ser um pouco mais decisivos e tentar matar essa partida, né? Fez ali um jogo duro, afinal o Atlético jogou para se defender, jogou por uma bola, deram sorte, né? Conseguiram ali num lance onde o Otávio poderia também ter feito coisa melhor ou não, né? Aí vai ter gente que vai discordar. Mas então é isso, vamos reagir juntos aí, vamos ver o que a matéria tá trazendo e depois então a gente volta para debater um pouco mais dessa partida. Classificação de Cruzeiro e Atlético, desse jogo... mas foi um jogo duro, Veloso. Foi um jogo duro, mas eu falei pra você o que ia acontecer. Na hora H, o negócio ele dá uma tremidinha. Não quero nem mostrar isso aí, Cascal, só vou perguntar, não precisa mostrar não. Pra você, pra mim continuou dando o Cruzeiro, pra você. Pra mim o Galo fica mais favorito ainda jogando em casa. O jogo foi equilibrado. Foi. O Cruzeiro foi um pouco melhor, entendeu? Dois treinadores bons. Cara, o Fred tá jogando bem, hein? O Fred jogou bem, ó. tá jogando bem. Pra você, quem passa? O Galo passa. Então vamos Cruzeiro. lá. Agora... Tá aí. Já não é a primeira vez que estão aí, tem o Caio nessa questão da... Não gosto nem de olhar. Então, o rapaz... Juan. O Juan, né? O André Souza. E aí... Com mais 15 minutos em campo ainda. Ó, se não me falha a memória, não é a primeira vez. Teve uma outra fala ali do Caio e tal. É clássico, todo mundo fica ali com a questão dos nervos aflorados, mas eu queria a opinião de vocês sobre esta questão. Ele poderia ter evitado, Edu. Ele vai só no corpo. Ele vai só no corpo. Ele poderia ter evitado. Poderia ter uma lesão grave de medula ali do rapaz, da questão da cervical. Quebrar o pescoço. E, assim, ter comprometido a vida do cara. Eu entendo que é clássico, eu entendo que futebol é um esporte de contato, eu entendo tudo isso, entendo de verdade. Mas tem que se ter responsabilidade. E pra mim ali, acho que faltou ao Caio Jorge um pouquinho de senso, porque ele vai só no corpo. Se acontece algo mais grave ali, eu não sei o que a gente estaria falando aqui hoje. Eu não sei como é que estaria também a questão do Caio Jorge. Então, assim, poderia ter evitado, Edu. Ele poderia ter evitado. Eu não vou aqui julgar caráter se o cara teve a intenção de fazer algo... caráter também acho que aí eu não consigo longe. julgar caráter, porque aí, assim, se a gente começar a julgar caráter aqui, é muito no achismo do que propriamente... Eu não conheço o Caio Jorge. Conheci na base do Santos, conheço muito pouco da pessoa, então falando do lance em específico. Para mim ele foi responsável e poderia ter sido algo gravíssimo e aí as consequências elas deveriam ser graves também. Olha, antes de ver o Bubu e o Prats, ô Pedro, tem uma atualização, é isso? Uma informação nossa aí, por favor? Tem, porque a Procuradoria, no caso a turma de procuradores que estava de plantão na rodada de ontem, está observando o lance sim e deve agir até, mesmo sem ser provocada pelo Atlético Mineiro, né? Que isso pode acontecer, ou um clube provoca ou a própria Procuradoria provoca dentro do STJD. E ele pode ser enquadrado em dois artigos, o 250, tá? Que é ato deslegal, pode pegar de 1 a 3 jogos, e o 254, que é conduta violenta, pode pegar de 0 a 6. E o agravante nisso tudo, além do lance sim, mas aí o que o Paulo Brax acha, o Hunter Sud acha, tá na boca deles, eu estou com a Nath, não é confortável falar de caráter, mas o agravante disso tudo é que o Caio Jorge já não é exatamente um cara sem antecedentes. Teve a confusão do ano passado. No ano passado, ele conseguiu fazer uma transição de pena ali, não pegou jogos, pagou multa, porque não tinha antecedente no último ano. Hoje, tem esse antecedente no último ano, então é pouco provável que isso vire só uma multa por dinheiro. Então a coisa deve ficar um pouco mais pesada pro Caio, um gancho ali no STJD, que muito provavelmente deve denunciá-lo nesses dois artigos, Pedro, o 250 e o 254. Ele pegando uma pena, ele paga na Copa do Brasil só ou no Brasileiro também, porque é STJD da CBF? Isso é competição CBF. nacional, CBF. Então... E outra coisa, tem também, tem várias situações de julgamento, né, Edu? Você tem, por exemplo, o Cruzeiro pode vir a ser eliminado. Tá. Ah, não, então vai pagar, não, ele vai pagar. Ele vai pagar no Brasileiro nos jogos seguintes. Por exemplo, quando você pega dias, entendeu? Você pode pegar por jogos, por dias. Ainda bem que não aconteceu nada com o André Souza, porque você poderia enquadrar naquela jurisprudência que foi aberta de ficar de fora enquanto o outro companheiro que você lesionou está de fora também. O que eu acho é que dessa vez o Caio Jorge não vai passar batido ou só pagar multa, não. Muito bem, olha, a gente obviamente vai falar do jogo, foi 1-1. Ontem o Matheus Pereira jogou bem. Segundo tempo foi bem. Bem, né, Bubu?
Ontem ele apareceu. E o Fred foi bem no primeiro tempo e no segundo teve mais dificuldade. Eu quero que você fale do Fred e o Bubu do Matheus Pereira. Ontem o Matheus Pereira, que nota você daria pro Matheus Pereira? Agora eu quero... Na Folha de São Paulo. Que golaço. Bola de prata da Copa do Brasil. Mais um do Arrui. 6,5. Boa nota pra quem ontem falou que, né, que a torcida ficava pegando no pé dele e tal, mas ele A jogou. galera não ficou tão satisfeita assim, hein, Bubu? Depois do jogo, os cruzeirenses estavam meio... É porque assim... E houve virada, hein? O Matheus Pereira teve alguns lampejos numa partida que o Gerson não teve. Então o Gerson teve mais abaixo, mas você espera dos principais jogadores do time que eles possam definir. Aí o Otávio foi mal, é bem né? inteligente, hein? Aí o Otávio foi mal. Então assim, o Matheus Pereira é muito bom jogador, é o craque do Cruzeiro, é um jogador que estava ali no radar para a Copa do Mundo, que é uma posição carente no nosso futebol, mas de fato ele é um cara que brilha muito, mas que precisa brilhar mais em jogos especiais. Eu queria falar sobre o lance do Caio Jorge. Bubu, antes de você continuar do Caio Jorge, porque o pessoal está numa dúvida aqui, que eu entendo, claro. Porque, mas Pedro, quando toma cartão, não. Suspensão de cartão e automática, ela não é cruzada para competição. Ah, tá. Gancho por indisciplina, artigo, legal, julgamento, o STJD pode sim determinar o cumprimento em competições da CBF. O STJD é um órgão da CBF. Ele não vai determinar cumprimento em jogos, por exemplo, da Conmebol. Ele vai determinar suspensão de cartão, de 1 para 2 jogos. Ou cartão. Isso você não cruza. Você não cumpre cartão vermelho do brasileiro na Copa do Brasil. Agora, indisciplina, enquadrado, né? O STJD pode determinar, se ele achar por bem, que ele tem que pagar em competição CBF. Só para deixar claro. Bela Mas só porque o Bubu fala... É uma reflexão. O Cruzeiro tem um jogador que é conhecido como um jogador viril, violento, que é o Fagner. Imagina se fosse o Fagner que tivesse dado essa entrada no Juan. O Lianco do Galo, para falar do outro lado. São jogadores que são marcados porque muitas vezes passaram no ponto, entradas violentas, maldosas e tal. Imagina se fosse uma dessas figuras, o Fagner fazendo essa falta ou se fosse o Lianco, né? Que também o Cruzeirense deve ter muita raiva do Lianco, em vários momentos também o Lianco se cedeu. Estão circulando imagens, né? Você vê ali o Brax falando sobre não é a primeira, não é a segunda vez. Eu vi a imagem do KJ, o Caio Jorge, num jogo contra o Galo, um jogador que estava com a mão machucada, estava com uma proteção, e ele vai lá e pega a mão dele assim. Aí é maldade pura. Você sabe que o seu adversário está machucado numa região, você vai lá, fora de lance de jogo, e ataca ele naquela região, realmente é algo que vai para a área da maldade. É difícil você determinar o que é maldade e o que não é. Me perguntaram, você viu maldade nesse lance? Eu vi. Né? E esse é o tipo de lance que ele é muito curioso no futebol e no esporte, a chamada cama de gato. Há exatamente um pouquinho mais de um ano, São Paulo e Corinthians no Morumbi. Uhum. Houve uma cama de gato do Martins. E nem toda queda, Bubu, é exatamente uma cama de gato. Tem coisa que de fato é proteção e tal. Só que dá pra entender. Então, mas o que acontece? O Oscar teve 3 fraturas em vértebras, ficou meses sem jogar, praticamente não jogou mais no ano. O juiz não deu nem falta, seria pênalti pro São Paulo. Sim. Foi o Martins do Corinthians, o Oscar subiu pra cabecear, na hora que ele tava no ar, o cara deu essa banda nele, essa cama de gato. O Oscar caiu de mau jeito, quebrou 3 vértebras, praticamente não jogou mais. Né? E em campo você fala... Aí você olha a consequência, o cara caiu de mau jeito porque o outro derrubou, o juiz não deu nem falta, nem amarelo. É um julgamento complicado. Em campo, se eu tivesse, eu daria um amarelinho para o Caio Jorge. Agora, se eu tô no VAR e vejo, independentemente da consequência terrível, né, que poderia ter sido pior ainda pro Juan, para mim era lance para vermelho e é sim lance para você avaliar e fazer um julgamento. Porque, com base nas imagens anteriores de lances do Caio Jorge, não é para satanizar só o Caio Jorge. Você tem aqui vários jogadores, aqui, inclusive dos dois lados, que já foram marcados por isso e muita gente, a arbitragem passa pano pro Fagner, passa pano pro Lianco. Essa daí passou muito pano pro Caio Jorge. Então você quer tirar o Caio Jorge do outro jogo, né? Quer jogar pressão, nada disso. Mas esse é um lance que poderia ter tido uma consequência trágica. Trágica. A forma como ele caiu, totalmente desequilibrado ali, é algo assustador. E então, alguém precisa entender, senão o árbitro, não tem cama de gato, já dá amarelo ou não sei o quê. Mas alguém, com um VAR hoje, com a área da técnica, o tribunal, que tem a capacidade para analisar imagens, tem que colocar isso, talvez até em regra para o futebol. A cotovelada, antes não tinha nada específico sobre cotovelada. Até algum momento que alguém falou assim, cara, o cotovelo é tudo.
É um osso muito duro. O cotovelo fere muito. Cotovelada é vermelho direto. Aí o pessoal começou a tentar maneirar no cotovelo. Cama de gato, pra mim, já tá nesse nível. Porque o cara, ele cai completamente despreparado. Outra coisa... Vem numa velocidade. Ô, Prato, só pra gente ir pro intervalo e elogiar o Fred, hein? Vocês falaram, Primeiro só tempo, lembrava muito bom. de vocês falando que ele vai mudar o Primeiro patamar tempo foi do excelente. É jogador inteligente, Edu. Nossa. Memória tática e nível de enfrentamento. E só uma coisa também. É uma outra rotação Você do tava futebol com o pezinho no brasileiro. freio. Calma. Não vem agora falar, não. Cada tapa do Fred na bola, eu lembrava do Pedro e da Nath. Nath falou também, Bumbum. A gente aqui entende a rotular jogador por uma coisa de seleção. Pelo amor de Deus. É que a gente tá falando de uma realidade do futebol brasileiro. Talvez pra Europa ele já não tivesse mais, mas pra ideia do futebol brasileiro, ele tem um pensamento à frente do que os outros têm. E só uma coisa, Edu, no final do jogo, teve um choque do Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues com o Everson, goleiro do Atlético. Sim. O Cruzeiro informou que o Bruno Rodrigues passou por exames também ontem no hospital, né? E foi diagnosticada uma fratura no osso zigomático direito do rosto, uma fratura na costela do Bruno Rodrigues. Ele já tinha né? Que duas foi um lance que a bola cruzada no final, o Everson saiu, né? E quando tem o choque, o Bruno Rodrigues também teve uma contusão séria, o atacante do Cruzeiro. Nós vamos pro intervalo, mas o Fred jogou muito, cara. Primeiro tempo, sim. Olha, é uma pena que hoje nós vamos só até 2000. Minha vontade é fazer uns 10 minutos desse cara. Ele jogou de volante, ele apareceu lá, você viu, Pedro? Na primeira linha? Acho que no primeiro tempo... Não, ele de armador. Tranquilidade pra sair, pra desmarcar, pra passar, pra achar alguém. Talvez ele... Então tá aí, torcedor do Cabuloso, esse foi o corte que a gente separou, né? Um corte aí bem bacana para falar dessa partida que decidiu aí o primeiro jogo da Copa do Brasil. Na verdade não decidiu nada, né? Ficou em 1-1 em um jogo bem truncado, marcado por polêmicas aí. É o caso do Caio Jorge, né? Que teve um lance ali onde o jogador do Atlético se machucou feio, né? Uma cena ali bem complicada. Mas acredito que seja muito mais na vontade do jogador ali de ser um jogo pilhado que realmente maldade com um companheiro de profissão, né? Mas a gente sabe, tá acontecendo tudo isso aí, essa repercussão, dirigentes comentando, fazendo tudo isso, é para gerar uma pressão aí para o segundo jogo, né? Afinal, eles têm que se apegar a todo tipo aí de ajuda, porque no campo e na bola, na teoria, o Cruzeiro é melhor e deve sair com a classificação. Jogo é fora de casa? É fora de casa. Mas o Atlético Mineiro, eles têm ali como arma apenas o contra-ataque. Jogando em casa ali, né? Acredito que a postura deles não deva ser diferente, mas eles vão ter que sair um pouco mais, não vai poder ficar sentado lá atrás esperando uma bola, pelo menos acredito eu, né? Um time como o Atlético Mineiro aí, rival, não vai aceitar uma pressão o tempo todo para tentar escapar um contra-ataque. Cruzeiro tem que ficar ligado, tem que ficar ligeiro e precisa muito, né, cara? Muito aí do Matheus Pereira, muito do Caio Jorge, principalmente, que não vem jogando, fazendo boas partidas, né? O Arroio, cara, o Arroio tá sendo decisivo aí em jogos realmente complicados. O Arroio tem demonstrado aí muita qualidade e que o torcedor vai animando, vai gostando de ver, né, cara? Jogo difícil, o jogador aparecer, isso aí é fundamental, né? Isso aí mostra estrela, isso aí mostra jogador de jogo grande. Então vamos estar aí na expectativa, porque o homem tá com o pé calibrado, hein? Rapaziada, gosta aí, espero que vocês tenham curtido. Já que ficaram até o final, deixa o like, dá uma moral a gente, se inscreva no canal e até um próximo vídeo. Valeu!